Reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Cumprimento os demais senhores vereadores, senhora vereadora Suelene, público aqui presente, autoridades aqui presente. Meu boa noite àqueles que nos acompanham pela página da Câmara Municipal. Vou ser muito breve hoje na minha fala. Gostaria de parabenizar a organização do rodeio, a todos que colaboraram aí com esse importante evento. Então, meu cumprimento a todos os organizadores, a Prefeitura também, a Câmara Municipal também pelo importante apoio. Um evento de extrema importância que ajuda muito na economia do comércio do nosso município e também um lazer, né, para a nossa população. Gostaria de reforçar também com o departamento competente, na pessoa do Roninho, do Lucas, um trecho que eu passei alguns dias atrás, ali na Cachoeira dos Bento, próximo do pastor Antônio Malaquias, perto do Gilmar Nanias. Ali é um trecho de terra vermelha. Eu acredito que um caminhão de bica corrida ali, espalhando ali nos dois trechos, como são pequenos, já consegue minimizar o transtorno que eles estão tendo ali nesses dois pequenos trechos. Veículos encravando, van escolar. A gente sabe de todo o esforço da atual administração em socorrer aí as estradas do nosso município. É impossível conseguir socorrer tudo de imediato, mas eu peço aí uma atenção especial em nome de todos os moradores ali da Cachoeira dos Bento, na pessoa ali do seu Tomé, do pastor Antônio Malaquias, do Douglas, de Gilmar, demais moradores, que seja atendido essa solicitação. A pedido também de alguns moradores, estive hoje no bairro do Junco, ali num trecho ali próximo da família do senhor Cristiano, do Chiquinho Guizo, do seu Zé Batista, e ali precisa ser feito ali também ali um serviço de cascalhamento naquele trecho ali, é um trecho de saída única, ali aproximadamente tem 12 moradores ali naquele trecho. Então, precisa ser feito ali um serviço de cascalhamento e um serviço de manilhamento ali para desviar a água do morro, para poder melhorar a conservação daquela estrada ali. Senhor presidente, por hoje é só. Boa noite a todos e obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Vereadora Suelene. Boa noite. Boa noite ao público presente. Pessoal aqui, Polícia Militar, na pessoa do sargento, muito bom tê-los com a gente, é um prazer, seja bem-vindo. E todos que nos assistem pelas redes sociais, os colaboradores da casa, boa noite a todos. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto, e para iniciar, eu gostaria de lembrar de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excepcional, que esteve entre nós por muito tempo e hoje não está mais, é o Dr. Cleudes. Dr. Cleudes, né, eu entendo que foi um bom político, um vencedor. Na política tem a oposição, muitos não concordam, mas foi um bom político, exerceu cargos públicos por muitas vezes, foi um excelente médico e um cidadão excepcional. Um exemplo de honestidade, de honra, de bondade, de amor ao próximo. Dr. Cleudes é uma pessoa diferenciada, é um ser humano superior a todos nós.
Ele era desprendido da matéria e a bondade ele estendia a todos. Por muitas vezes eu fiquei sabendo, em campanhas políticas, adversários políticos atacaram ele, como, digamos assim, costumeiro, né? Contra na política. Acabou a eleição, no dia seguinte, de madrugada, chovendo, estava com o filho na porta da casa, ele atendia como se fosse o maior amigo dele. Ele nunca teve, assim, guardou rancor ou uma mágoa de ninguém. Então, é uma pessoa que deixou um exemplo maravilhoso aí, né? E o Dr. Cleudes, ele tinha um gosto excepcional, além da medicina, além da política, que era a parte de telecomunicação. Ele tinha, o tempo vago dele era todo preenchido em rádio e televisão, numa época muito difícil, né? Quem tem idade minha, um pouco mais, um pouco menos, vai poder falar isso, né, senhor secretário Joaquim, vereador Joaquim? Né, a gente viveu muita coisa juntos aí. Numa época de grandes dificuldades, né, um rádio, televisão era muito importante. E o Dr. Cleudes se desprendia, ia atrás, corria atrás, passava final de semana trocando aparelho, né, consertando. E ele foi muito feliz. Bueno Brandão teve assim um êxito nessa época, né, adiantado de muitas regiões aqui próximas a nós, por esse empenho do Dr. Cleudes. E isso foi conseguido pelo esforço, mérito do Dr. Cleudes e pelos seus colaboradores, muitos colaboradores que também gostavam da pessoa e do intuito dele de telecomunicação. Dentre esses, eu queria mencionar aqui o Silvério Amâncio, que arrumou local para pôr a torre, caminho, ou seja, foi um fiel escudeiro do Dr. Cleudes, que era um eleitor a vida toda, e tudo, incondicionalmente, que o Dr. precisava, ele estava ali. Esse Silvério Amâncio, posso afirmar que foi um exemplo de honra, sensatez, de honestidade, de decência, de amor ao próximo, um coração maior do mundo, né? Um exemplo de bondade, um exemplo, muitas vezes, dado de pensar mais nos outros que nele mesmo. Isso são características das pessoas que já se foram e ficaram. E aí, para chegar nesse ponto, eu gostaria de citar a Praça Silvério Amâncio, que é a Praça da Rodoviária. Eu fiquei muito chateado por muitas vezes, e agora, recentemente, novamente, receber convites, e publicamente, no rodeio, em mapas feitos recentemente pela Prefeitura, não ter esse cuidado de pôr o nome oficial dessa praça, que foi feito com tanto carinho. E aí eu gostaria de relacionar, porque na vida particular, com a mão faz, a outra não precisa saber, na pública não. O que se faz de certo tem que ser publicado, o que faz de errado também sim. Houve a oportunidade de comprar um terreno ali, faltando aproximadamente 2.500 metros, por um valor próximo a de outro do vizinho por 500 metros por 500 mil. Ou seja, seria um terreno muito vantajoso, em que, na época, o prefeito comprasse para si mesmo. E ele, como prefeito, desmembraria em 10 lotes, 250 metros, 10 lotes, 250, 2.500 metros. E ficaria com 5 lotes, 250 metros, de graça, sem fazer nenhuma falcatrua. Mas não teria praça. Né? Nós ouvíamos anteriormente quantas queixas da população não tinha lugar para uma criança, para brincar, para correr, precisava de uma praça maior, um lugar adequado. Então, falar é fácil, mas dar o exemplo de ter em mãos, de poder pegar 5 lotes de graça, sem fazer nenhuma falcatrua, e fazer o trabalho, doar para a população, pensando no bem-estar da população, pensando na honestidade, pensando em provar tudo aquilo que se fala. Então, posso, né, humildemente, correlacionar nesse gesto, não demais, eu sou um grão de areia, insignificante, mas um exemplo de bondade, um exemplo de amor ao próximo. Então, deixar registrado aqui a minha insatisfação, a minha tristeza, e muitas vezes em relatos oficiais, em convites, não citar a Praça Silvério Amâncio. Uma vez, 2 vezes, tudo bem, mas está a placa lá, está o nome oficial, faz jus. Né? A minha vida toda, o exemplo que eu tenho hoje, o respeito que eu tenho, tudo que eu sou, é referente a essas pessoas que me deram esse exemplo. Meu pai, Dr. Cleudes, Silvério Amâncio, e entre outras, de bondade, de honradez, do homem ter uma palavra só. Não é porque foi na política que tem que ser sem vergonha. O homem que é íntegro, verdadeiro na vida pessoal, é íntegro na política. Né? E falar é fácil, mas provar está aí a prova, entre outras. Então, gostaria que daqui para frente, os órgãos públicos e outros órgãos oficiais tivessem cuidado de quando mencionar, né, algum evento na Praça Silvério Amâncio, não põe Praça Rodoviária. A rodoviária está lá, foi feita com o maior carinho também. Tivemos um antecessor que tinha o viés de turismo, mas ficou 8 anos sem fazer uma rodoviária, não tinha, pegava o ônibus na rua. Nós fizemos uma rodoviária decente, moderna, com banheiro com acessibilidade. Lá, a rodoviária
José Coutinho dos Santos, né, homenageado com muita justiça. Então, tem os nomes para ser realmente, né, designados. Então, esse é um ponto que eu queria deixar registrado aqui. Outra coisa é que, de uns tempos para cá, e eu tenho o contato que eu tenho com as pessoas, eu fui representante de Batata Semente por 25 anos, né, fazendo trilha, mexendo com futebol, mexendo com muitas coisas, tive muito contato com a população de Bueno e na região aqui. Então, nós tínhamos assim, uma média, uma noção de como as pessoas se comportavam. E de um tempo para cá, eu não sei dizer aos senhores se as pessoas que estão mais necessitadas dos serviços públicos, estão reclamando mais do que antigamente, ou se os serviços públicos estão mais deficientes do que antigamente, que a reclamação está muita. Como eu sou uma pessoa pública e com uma acessibilidade muito grande por toda a vida, todo mundo tem liberdade de chegar em mim e conversar, né, o tempo que estive na prefeitura, nunca maltratei ninguém, nunca fui sem educação com ninguém, sempre fui muito cortês, muito gentil, isso fazia ponto de honra que eu tinha, né, como ser, fazia questão de ser. As pessoas chegam e conversam em todo lugar, Danilo, tal bairro, precisa de uma atenção, vai lá dar uma olhada, Danilo, o transporte escolar, Danilo, a saúde, está ajudando, o Coimbra está deficiente, faltando isso, faltando aquilo. Né? Então, uma das duas coisas, né, não estou aqui para criticar, nem estou relatando fatos. Ou a população, o povo está pedindo um pouco mais do que pedia antes, está mais exigente no quesito em requerer os serviços públicos, ou os serviços públicos estão um pouco desejosos. Né? Então, deveria acelerar um pouco, melhorar um pouco, para atender um pouco melhor a população. Isso é um fato. E para finalizar, fugir um pouco do assunto aqui, mas eu gostaria de deixar também registrado, dentro de tudo do contexto que nós vivemos no Brasil, sem paixão política, sem bandeira política, mas deixar registrado o meu descontentamento e a minha indignação em ver o nosso governo federal fazer um trabalho tão enorme, tão forte, tão intenso, para obstruir uma investigação ocorrida no prédio dele mesmo. Né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que, se a casa da gente for invadida, nós somos os principais interessados que haja uma investigação para descobrir quem foi, por que foi, quanto que levou, quando levou, ter noção da realidade. Né? Qualquer um, isso é óbvio. Então, a gente acredita que a nossa vida vai melhorar ou não vai melhorar através da política. Eu estou na política porque eu quero doar o que eu posso, que eu entendo, o que eu aprendi, um pouquinho para melhorar a política. Né? E eu vejo essas coisas, me entristece muito, me desanima muito. Por que o governo federal faz tanto esforço, que nós todos sabemos, ninguém está fora da realidade, os meios, as redes sociais aí estão a todo tempo mostrando, o empenho, né, volumoso do governo em obstruir essa CPMI, que vai apurar o que aconteceu no dia 8 de agosto, 8 de janeiro. Né? Não estou culpando ninguém, não estou citando nada, não estou puxando, estou relatando esse fato. Eu acho que, né, se queremos uma política mais, digamos assim, mais próxima da realidade, mais a contento da população, nós temos que ter esclarecimento sobre os fatos ocorridos. Se foi o Zé, se foi o João, se foi... O que aconteceu? E se nós temos essa oportunidade de descobrir, né, através de um trabalho sério, um trabalho bem feito, que vai apurar toda a verdade, que seja feito. O interesse maior de todos eles é quem representa o prédio ao qual foi invadido, ao que foi depredado, e ver pessoas negativando contra isso. Então, eu queria deixar, né, registrado esse meu modo de pensar, e como eu sempre falei e falo mais uma vez, não sou dono da verdade, não quero que ninguém concorde comigo, é o meu modo de pensar, né, cada um tem jeito de dispor ao seu também. Então, agradeço muito, senhor presidente, pela atenção, pelo espaço, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos nobres pares. Boa noite. Boa noite aos senhores que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite aos funcionários. Boa noite, Alberguinho. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jonas. E boa noite aos nossos funcionários. Antes tarde do que nunca, eu queria aproveitar esse momento, embora atrasado, na pessoa da vereadora Suelene, das nossas funcionárias, doutora Neiva, da nossa assistente legislativa Silvanda, e agora que nós estamos com a presença da soldado Michele, as mulheres empoderadas. O dia 8 passado,
comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. E a Câmara não poderia ficar, né, sem lembrar esse dia. O que seria de nós homens sem vocês, mulheres? Meus parabéns, os parabéns da Câmara, que esse dia se repita por muitos anos, que Deus abençoe a todas as mulheres. Só queria lembrar, vereador Danilo, hoje eu estou completando 31 anos só de concursado. E vem na memória todo dia aquela pessoa que me acolheu, que me convidou para trabalhar na prefeitura. Eu tenho 35 anos de prefeitura. Dr. Cleus, essa pessoa eu tiro o chapéu pro resto da minha vida, independente se está aqui ou não. Pessoa, um ser humano de primeira grandeza. Dispensa até um pouco mais de fala. Concordo com Vossa Excelência. E eu iniciei lá em 92 no concurso, né? E o Dr. Cleus me chamou para trabalhar, depois trabalhei com o Dr. Elcio, depois eu saí, porque o salário era muito baixo, e depois o Dr. Cleus novamente me convidou quando ele voltou para o último mandato dele. Aí depois veio o mandato do Roque Veiga, onde nós prestamos o concurso, e agora, sei lá, até quando vai, né? Até quando Deus permitir. E também quero só lembrar de quarta-feira passada, no Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura, através do prefeito Silvio, dos vereadores Cláudio, vereador Bug, vereadora Selene, eu também estava presente, na reunião que houve lá no Departamento de Agricultura, para a reativação do CONCEP. Eu participei em 2001 da formação, eu não poderia fazer parte porque eu exerci um cargo político, e o regimento interno não permite, mas o que a gente pôde fazer, nós fizemos lá naquela época, onde a gente conseguiu com a Bueno Brandão, através do empresariado de todos os empresários, um movimento muito grande, Câmara de Vereadores, Executivo, o deputado Dalmo, na época, ajudou também, adquirir um golzinho, bolinha, para a Polícia Militar de Bueno Brandão. Ele veio em boa hora, que os carros da prefeitura não conseguiam andar mais, Sargento Ronaldo. Obrigado pela presença. Depois eu vou falar do teu nome aqui. E, lembrando, eu queria agradecer aos nobres pares pelo apoio de duas indicações. A gente sabe que está chovendo em todo lugar, mas nós ainda somos pessoas privilegiadas. Nós temos problema com a estrada, com os carros de aluno, conforme o vereador Nino me mostrou um áudio, um bairro lá, onde todo mundo teve voto, e eu também tive, né? E o povo está desesperado, porque os filhos têm que ir para a escola, no intuito de ajudar, de melhorar, a prefeitura vai lá, manda máquina, aí vem e chove, piora mais ainda, né? Não estou culpando o prefeito aqui, não, e o secretário dessa área, não. Eu, como funcionário, eu sei, também dirijo. Ontem fui na caminhada a pé, só observando os lugares podia ser arrumado, bastante lugar está passando, mas ainda tem muito lugar para ser acudido. E todos nós, vereadores, que sofremos essa consequência, porque nós temos WhatsApp, e hoje está muito fácil, né? E as pessoas, às vezes, uns são mais educados, outros são mais bravos, e com razão. Agora, nós temos que unir forças, Câmara, Executivo, né? E conforme o tempo for dando as estiagens, aí for dando uma melhorada, aparecendo o sol, e melhorando devagarinho. Mas tudo na vida a gente tem que ter paciência. E esses locais onde os carros encravam, os alunos não chegam, são obstáculos. Mas não é obstáculo para o aluno não ir para a escola, não ir sair de casa, que ele precisa estudar, não. São obstáculos colocados na nossa vida para a gente aprender. Porque a natureza está mandando um recado para todo mundo. Pouca gente está observando. Desde quando está chovendo? Né? Então não é que eu estou eximindo de culpa, não. Não é isso, não. Nós vamos sentar com o prefeito. O vereador Nino falou que o pessoal quer vir aqui na Câmara, vamos receber, nós não vamos correr. Não é do nosso feitio correr, e sim discutir, conversar, achar uma saída, enquanto não chover.
Né, vereador? Ele pode contar comigo, não precisa pensar duas vezes não para falar para o povo vir aqui, nós já vamos chamar o prefeito, chamar o secretariado, e a gente vai entrar num consenso. Ninguém vai brigar por isso. E sobre chuva em todos os lados. O vereador Cláudio estava lá no bairro do Esmeril, onde teve uma enchente lá outro dia, já 3 sábados que eu fiquei encravado também numa enchente. Aí o Amauri, que é lá da Ressaca, para fugir da enchente lá do Esmeril, veio para Gaberova, chega ali, todo mundo na Gaberova, na enchente, não podia passar. Então, eu estou fazendo essa indicação, conto com o apoio dos Nobres Pares, né, para que a prefeitura faça um serviço na ponte que liga a estrada da Gaberova, que vai para a Torre, vai lá para a Máquina do Macarrão, e também naquela estrada que vai sentido campo e a igreja de Santo Antônio. A chuva em demasia, ninguém passa. E o perigo é muito grande. E não está difícil. A reta escavadeira faz um serviço nessa estrada que liga até o campo de futebol, e aquela máquina, a reta escavadeira que gira 180 graus em cima, pode fazer o desassoreamento da parte de cima e da parte de baixo, onde tem aquela ponte. E ela também pode ser melhorada colocando mais 2 manilhas grandes, como vai ser colocada aqui, na rua Túlio Putini. Eu agradeço aos Nobres Pares antecipadamente. E, para me finalizar, a gente teve agora, sexta-feira, 2 eventos. Um no Viva Cidade, comemorando o Dia das Mulheres, onde apareceu bastante gente, bastante mulheres. E depois a entrega de um veículo cedido pelo senador Rodrigo Pacheco, e a qual teve um deputado Rodrigo Lopes, e na pessoa do vereador Antônio Marcos, ele agradeceu a presença de todos os vereadores, né, vereador Antônio Marcos? E também chegou em boa hora. E eu queria fazer um pedido aqui para todos os vereadores, em conjunto, se puder. Eu queria assinar com todo mundo, para todos os deputados que foram eleitos, a gente pedir um veículo para os nossos deputados, para os nossos representantes, senador, governador. Bueno Brandão, nós moramos numa cidade, dispensa falar, é muita montanha, né, vereador Danilo? Todo mundo conhece, o vereador Nino sabe, o Zé Wilson mora lá na montanha, o vereador Bug também. Um veículo 4x4, que dá dó colocar esses carros novos, uma Duster, 2 Duster, né? O veículo tem, e Sargento Ronaldo. Nessas estradas, não vai aguentar. Um veículo 4x4 seria de grande valia. Vamos fazer tudo que a gente puder, se os nobres companheiros entender que possa fazer assim, se também não entender, não tem problema, cada um faz para ser deputado, mas em conjunto com a Câmara de Vereadores, para nós ajudar o trabalho da Polícia Militar, que faz a nossa defesa, que patrulha dia a dia, né? E hoje nós temos o WhatsApp, né, sargento? E o policial Michele, que está chegando. O WhatsApp, hoje, ele é de uma grande importância para nós e vale muito, porque hoje, todos os problemas, através do WhatsApp, você pode socorrer com menor tempo. Eu queria agradecer aqui a presença do sargento Ronaldo, da soldado Michele. Michele, desculpa a intimidade. Seja bem-vinda na nossa cidade. Quando você constrói uma casa, você pensa em um banheiro. Pensa nos quartos, para as crianças, que você pode, acabou de casar, vai ter filhos, constituir uma família. E foi diferente no nosso batalhão, porque eu vi construir. O dinheiro saiu lá da venda daquele terreno, que era do Estado, para construir onde é o pelotão hoje, a delegacia da Polícia Militar, a delegacia civil, 2 casas, onde era para morar o promotor e a outra era para morar o juiz. Esse dinheiro, sargento Ronaldo, foi empregado nessas condições. Ali onde está lá o seu destacamento ali, era um terreno vago, e antigamente era um lixão. Só para concluir, senhor presidente, e os nobres pares, eu queria só para concluir. E nós precisamos de ajuda. Não foi previsto 2 banheiros, um masculino e um feminino. Não foi previsto quarto para a mulher e para o homem. Nós estamos falando aqui do Dia Internacional da Mulher, e nós temos que tratar com carinho também o destacamento. Com a ajuda nossa, nós vamos conversar com o prefeito Silvio, se há possibilidade, através do convênio que tem com a Polícia Militar, para que seja construído um banheiro e até um alojamento feminino. Né? Porque a primeira vez que o Bueno Brandão recebe
uma policial feminina para ajudar. Porque a gente imagina, Sargento Ronaldo, o homem tendo que fazer uma abordagem de um casal, e a gente sabe como é que funciona a abordagem. O policial vai ficar constrangido de abordar a mulher. Então, seja bem-vindo, Michele, para fazer esse trabalho. Né? A gente sabe o que a polícia faz. E o CONCEP, também, só avisando, Sargento Ronaldo, o CONCEP não é para determinar ou para dizer o que a polícia tem que fazer. O que a polícia tem que fazer, ela já sabe. O CONCEP é um instrumento que nós temos no município, que são pessoas da nossa convivência, que vai fazer parte do CONCEP. A reunião, senhor presidente, dia 4, né? Depois eu queria, Vossa Excelência, convidar os seus vereadores, 4 de abril, a reunião aqui na Câmara, para conhecer os membros do futuro CONCEP de Brandão. E eu fiz, Sargento Ronaldo, soldado Michele, a minha emenda impositiva para ajudar o CONCEP. Vai ser destinada ao CONCEP assim que ele seja formalizado. Tá? Então, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui na Câmara, do Sargento Ronaldo, nosso comandante aqui do 3º Grupamento, 2º Pelotão, do 278ª Companhia, do 59º Batalhão. E também eu fiquei sabendo, eu não sabia, que o nosso batalhão agora é extrema. Né? Eu ainda estava com a minha cabeça voltada para o Rufino. E sexta-feira lá o comandante falou assim, não, é extrema. Né? Então, muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos nobres pares, desculpa do atraso lá, mas foi por uma boa causa. Boa noite, Sargento Ronaldo, boa noite, soldado Michele, e os senhores presentes aqui e aqueles que nos assistiram. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores presentes, aos funcionários dessa casa, boa noite ao público presente, sejam todos bem-vindos, e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Por que não falar em estrada, né? Quero mandar um recado para a dona Iracema, é lá do Sertão dos Morais, que mandou um áudio, né, hoje à tarde para mim, sobre a estrada lá, sobre a dificuldade do transporte escolar em pegar as crianças. Mandei para o prefeito, e não respondeu, mas a gente está aguardando uma resposta, dona Iracema. E também agora à noite, aqui na Câmara, eu recebi mais um áudio também do senhor Mário, lá da Boa Esperança. Também encaminhei para o senhor prefeito e estamos aguardando a resposta, né, sobre a estrada. Até estava comentando com colegas vereadores, antes, né, do início da nossa reunião, sobre as estradas. Fazem 6 anos que eu trabalho também em outro município, que é Estrada de Terra, né? 6 anos. E eu estava comentando, né, com nossos colegas aqui, eu nunca fiquei encravada, nunca tive problema de cravar, nunca tive problema com ponte. Agora, esse ano, estamos no mês 3, não tem caminho que não se vá, que a gente tem 3 opções para chegar em Senador, né, 3 caminhos, os 3 a gente encrava. Tem ponte que eu estou pedindo desde o ano passado, que vocês aqui são testemunhas, uma proteção, né, nessas pontes. Tem a lá da Cachoeirinha dos Luiz, que eu atravesso a pé. O motorista arrisca, mas eu tenho medo. Eu atravesso a pé. E tem vezes que nem a pé a gente consegue atravessar, porque a gente fica encravado antes da ponte. Então, eu peço assim, com carinho, já conversei várias vezes com o prefeito, várias vezes com o vice-prefeito, se não tem um material, né, que seja um cascalho, uma bica corrida, um pedregulho, pedras. Não passar, então, a máquina. Por favor, não passem a máquina para tirar o barro, porque se vocês não jogarem algum material em cima, vai ficar pior que estava. E isso está acontecendo. Aconteceu na estrada de Monte Sião, agora recentemente. Até mandei também um áudio para o prefeito, né? A pessoa precisa vir trabalhar. Os alunos da PAI lá, tem 2 crianças nesse bairro. O transporte não consegue chegar. E isso que é a baixada. Então, eu peço encarecidamente, novamente, que se faça um bom planejamento esse ano, para que o ano que vem não aconteça esses mesmos problemas. Porque tudo que está acontecendo em relação à estrada é falta de planejamento. Todos nós sabemos que é falta de planejamento. Não estou culpando ninguém, não, porque é um todo em geral. Porque quando sai uma máquina,
sai um operador de máquina para fazer um serviço na estrada, ninguém acompanha ele para orientar. Por mais que às vezes ele tenha prática, experiência, seria bom que, né, quem é desse ramo acompanhasse. Mas eu sei que não acompanha, porque eu converso com um operador de máquina, né, porque eu estou aqui, né, há quase 20 anos, então eu posso dizer, né, que eu entendo. Então, o que faltou esse ano foi falta de planejamento. Está chovendo bastante, faz não sei quantos anos que não se chove como está chovendo dessa vez, mas realmente foi falta de planejamento. O ano passado tivemos problema também, foi falta de planejamento. Peço que agora, né, em 2023, se planeje, não faltando material para o final do ano, que a gente sabe as épocas de chuva aqui. Falando agora um pouco de esporte, né, quero parabenizar o projeto que está sendo desenvolvido com as crianças de 5 a 8 anos, né, Book? Baby Foot, começou esse ano. Já fui lá algumas vezes ver as crianças, que tem o acompanhamento do professor Danilo, né? E parabéns, que é um ótimo projeto, nessa idade, né, muito importante, de 5 a 8 anos. Também, parabenizar, né, eu tenho muito orgulho, porque é meu neto, né? Mas também a todas as crianças e adolescentes que praticam esporte. Esse final de semana, né, até já está nas redes sociais da prefeitura, o meu neto foi para Morretes, no Paraná, né, e ficou em primeiro lugar lá, na liga lá do Infanto Juvenil. Quero dar parabéns para ele, que saiu quinta-feira de casa e ainda não voltou até agora. Um menino, um adolescente de 13 anos, o qual eu tenho muito orgulho, que sirva de exemplo para todas as crianças e adolescentes aqui da nossa cidade. Uma pergunta ao senhor presidente. Sobre as homenagens, porque como a gente fez homenagem na época da pandemia e não houve, e não foram realizadas, né? Fizemos, mas não foi realizadas as homenagens. O ano passado, esse ano, como teremos as homenagens, porque quem foi homenageado, eu falo assim em nome do senhor João Castilho, o qual a filha dele, a Lúcia, me pergunta, e quando vai ser lá na Câmara? Quando? Eu pergunto para o senhor, quando? Só peço licença aos vereadores por poder responder. A gente está em processo aqui na Câmara para ver se a gente consegue fazer a reforma do nosso prédio. E também a adequação do nosso plenário aqui. Então, para esse ano, a gente quer fazer sim, eu empenho de todos aqui, para que seja feita essas homenagens já atrasadas, mais as que virão, que é de todo mérito, né? Mas então eu espero que esse ano, a gente faça essas homenagens com o nosso prédio e o nosso plenário reformado. Está aí a resposta. Com certeza não vai ser esse ano. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na primeira parte da nossa reunião, passamos agora para a segunda parte, para a apreciação das proposições da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 008/2023, de iniciativa do prefeito do Executivo Municipal, o orçamento de 2023, crédito especial, indicando como fonte de recurso a anulação parcial de dotação, na importância de R$90 mil. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei 008/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei 008/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 008/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim.
O projeto de lei 008/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar 007/2023. De autoria do Executivo Municipal, tem como objetivo conceder revisão geral anual aos servidores públicos, o reajuste na importância de 5,93% para os servidores incluídos nos níveis 15, 15A e 19. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar 007/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento a todos os vereadores, autoridades militares, público presente, servidores da casa, quem nos acompanha pela transmissão da nossa própria Câmara Municipal. Semana passada, quando a gente foi aqui analisar em primeiro turno, eu fiz uma ressalva sobre o projeto de lei complementar 07, no que se tratava em referência aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, frente à emenda constitucional número 120, lá do ano, salvo engano, de 2021, que nela traz que deve ser, no mínimo, 2 salários mínimos e a revisão geral anual e, porventura, reajuste, que não é o caso, não está sendo abrigado à situação, deve ser em cima de 2 salários mínimos. Mesmo assim, houve o voto a favor para que continuasse o trâmite do projeto não apresentei emenda, pois naquele momento me surgiu a dúvida se poderia apresentar emenda legislativa na matéria, porque é bastante discutível o assunto, e mais uma vez, aí detenha a razão, chegou a nós o projeto de lei complementar 08, fazendo a devida correção. Então, eu peço, por gentileza, que junto do Executivo Municipal, quando da sanção da lei proveniente deste projeto de lei complementar 07, de 2023, que aguarde a Câmara manifestar-se sobre este projeto de lei complementar 08, para que já possa fazer a devida correção às categorias aqui elencadas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, porque senão vai ser bastante confuso para tanto o pessoal do RH quanto para o pessoal da tesouraria e também contabilidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador, o senhor me permite uma parte? Sim, à vontade. Senhor presidente, não seria o caso, a gente está votando o projeto, hoje segundo turno, redação final. A gente votar em primeiro turno e uma extraordinária para eles ir junto, porque ainda dá tempo de colocar dentro do mês. Senhor secretário, nós já votamos em primeiro turno, né? E eu vejo que a matéria é importante, porque são mais de 350 servidores, não é? O que poderia acontecer é alterar a ordem do dia a requerimento de qualquer vereador e manifestação do plenário e a inclusão deste PLC 8 na data de hoje e a votação o mais breve possível. Agora, a retardar o PLC 7 por uma questão que já está, bem dizer, consolidada, eu vejo que não é necessária, assim posso dizer. Obrigado. Vereador, conversando com o nosso presidente, só lembrando que esse projeto, tanto o que nós estamos votando hoje, quanto o que nós vamos votar dessa recomposição dos agentes, ele é retroativo a janeiro. Exatamente. Por isso que não vejo a necessidade de nós pararmos com o PLC 7 também. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Soilene Almeida. Eu falei já na reunião passada, né? E logo em seguida eu recebi outra denúncia de agente comunitário. Então eu peço, né, que a secretária de saúde, né, faça uma reunião com os agentes. Claro que é a minoria, né? São 3 agentes que as famílias reclamam
E não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Como eu disse, já passei isso para o senhor prefeito, mas até agora não vi nenhuma... Não tomou nenhuma providência. Então, que esses agentes, né, sejam, sim, capacitados, porque a maioria foi falta de capacitação, né? Não está acostumado a trabalhar com família, não está acostumado a trabalhar no geral. Então, eu peço que veja com carinho, porque eu já passei o nome para ele, né? Se for preciso, eu passo novamente, porque essas denúncias estão vindo desde o ano passado. E também digo assim, lá no meu bairro, que é a Parque Renascência, tínhamos porque não temos mais, um excelente agente de saúde, agente comunitário. E ele sofreu um acidente, acho que foi no final do ano passado. Desde essa data até agora, né, que fazem meses e meses, não tivemos mais agente de saúde nesse bairro. Pelo menos na minha rua, nunca mais passou. Eu tenho meu filho que toma remédio contínuo, eu preciso pedir para pessoas da família de outro estado me arrumar a receita. Porque a gente sabe que é da dificuldade que é para pegar a receita, né? Então, eu peço que veja com carinho até quando que esse bairro vai ficar sem agente de saúde, sem agente comunitário. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 007/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar 007/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar 007/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei 009/2023. Trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que objetiva a autorização para o município de Bueno Brandão executar a obra para a construção de 371,32 metros quadrados de calçamento na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, com posterior doação para a entidade. Por se tratar de segundo turno, senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei 009/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei 009/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 009/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei 009/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei 010/2023. Trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que autoriza a doação de imóvel reservado para a Copasa, localizada no loteamento Esquiavon, bairro Guabiroba. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei 010/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. A demanda deste projeto de lei é imensa, né? São aproximadamente 100 imóveis, aproximadamente, eu não falo aproximadamente porque eu não sei o número exato de lotes no local. 100 imóveis. E aí, perante a aprovação de requerimento de autoria deste vereador e com a análise positiva dos demais colegas, os quais agradeço, nós percebemos que a responsabilidade até então não estava sobre os ombros da Copasa, né? Nós
ficou lá muito clara na resposta provinda da presidência, diretoria da Copasa em Belo Horizonte. Eu não posso aqui dar mais detalhes sobre a situação, porque já é de conhecimento de Vossa Excelência, senhor presidente, da mensagem, né? E eu quero aproveitar o momento e para que nós não tenhamos os nossos trabalhos prejudicados e a importância de nós olharmos com carinho a alteração do nosso regimento interno para que cada vereador tenha mais a liberdade dentro do seu gabinete, dentro de sua sala para o trabalhar. Porque da forma que veio aquela mensagem, nós ficamos limitados. Por exemplo, hoje o senhor vereador Danilo tem um requerimento, eu já postei outros, o senhor vereador Aristeu também já passou por aqui com o crivo dos colegas, e então se uma mensagem daquela começa a vir junto com os documentos, a publicação começa a ficar restrita, né, diante da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então nós temos aí que tornar o vereador, seja ele qualquer, né, no bom sentido da palavra, como o destinatário dessas respostas. Porque aí não haverá restrição no nosso trabalho. Porque senão, da forma que não adianta a gente ficar aqui trabalhando, solicitando, e depois a gente não pode informar a população da maneira que ela merece e precisa. Inclusive, eu recebi uma resposta da prefeitura, mais ou menos no mesmo sentido também. Mas como eu sou o destinatário, tudo bem. Mas quando a gente não é o destinatário oficial da correspondência, nosso trabalho fica prejudicado. Mas agradeço aqui ao Executivo Municipal por terem encaminhado este projeto de lei, e agora com a aprovação da casa e posterior doação do terreno para aquele que já deveria ter sido de início o proprietário oficial daquela área, no caso a Copasa, se Deus quiser, ali na frente, logo, logo, essa situação vai desvendar-se, essa situação vai andar. Porque da forma que se encontra, afronta a nossa Constituição Federal. Porque lote vago não tem, bem dizer, vínculo social nenhum, somente dor de cabeça para o município. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 010/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei 010/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei 010/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 011/2023. De iniciativa do senhor prefeito municipal, o presente projeto de lei tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a abrir um crédito especial, indicando como fonte de recursos o superávit financeiro no valor de R$100 mil. Projeto número 011, de 1º de março de 2023. Altera a PPA quadriênio 2022-2025. Lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022. Crédito adicional especial. O prefeito municipal de Bueno Brandão, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de novembro de 2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei 2.564, de 7 de dezembro de 2022, LOA 2023, crédito adicional especial, na importância de R$100 mil, distribuído das seguintes dotações.
Total dos créditos adicionais, 100 mil. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. 632. 18.544.0013.2291.000. Perfuração de poços artesianos, cisternas, Blumad DR 168, 100 mil reais. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, transferência especial do Estado, que é Brumadinho. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com um recurso proveniente de superávit financeiro, 100 mil reais. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações que trata o artigo 1º no anexo de metas prioritárias, de prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente de 30% do referido artigo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 1º de março de 2023. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto de lei, ele vem acompanhado da metodologia do impacto orçamentário e financeiro, artigo 16 da Lei 101 de 2000. Foi verificado o impacto orçamentário e financeiro no exercício do início da vigência do evento, portanto, no exercício de 2023 ficou constado também que os recursos financeiros já se encontram disponíveis nos cofres desta municipalidade. Vem acompanhado também da declaração de verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta Igreja Casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária 02 18 544 0013 2291 0000 4490 3900, que subsidiarão as despesas com perfuração de poços artesianos, cisternas, Brumadinho DR 068. Recursos oriundos de transferências especiais do Estado no valor de 100 mil reais, sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal 2.516, de 30 de junho de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023, como a LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.564, de 7 de dezembro de 2021. Sendo só o que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 1º de março de 2023. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 011/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. O projeto aqui número 11, né, ele é de grande importância para o nosso município, porque na primeira gestão do nosso prefeito, em campanha, né, em campanha política, foi falado-se muito e prometido, né, no bairro Cachoeira dos Luiz, né, que até hoje é um bairro que tem muita dificuldade em águas, né. Então, foi prometido na época que se perfurasse um poço nesse bairro, né. Já estamos, né, no terceiro ano, né, de administração. Esses poços não foram assim, foi devido à licitação, que eu sempre estava perguntando para o senhor prefeito, a licitação, me parece que uma vez ganharam, até que o Berguinho, que faz parte desse, né, e depois acabaram desistindo, então foi tudo a burocracia que deixou de se realizar, né. Agora, esse projeto vindo, né, então, com certeza, um dos poços a ser perfurado na Cachoeira dos Luiz.
E que venham, né, em outros lugares que têm a mesma dificuldade, embora assim, a gente fala assim, com tanta chuva, né, tanta água, e o pessoal tem dificuldade, mas é a água assim, para se beber, né, para se consumir. Realmente esse bairro, que é um dos mais distantes de Bueno Brandão, tem essa grande dificuldade. Que bom que agora veio. Né, dar os parabéns, né, a todos envolvidos nesse projeto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Nós votamos recentemente aqui em segundo turno, anulação, né, por anulação, R$90 mil de crédito por anulação, e aqui a gente está votando R$100 mil por superávit financeiro. É bom destacar também que essa questão de perfuração de poço artesiano tem uma demanda no bairro da Ponte Nova, e lá nós temos áreas públicas importantes, posto de saúde e escola municipal. E aqui fica uma certa tristeza, né, porque os municípios têm o direito desse valor, e não somente esse, outros valores já chegaram para o município de Bueno Brandão, igualmente inúmeros outros municípios também receberam, mas por uma situação de tragédia que é o que aconteceu em Brumadinho e também lá em 2015 em Mariana. Então, olha, nós vemos aí essas questões de repactuação ambiental, financeira, mas nós temos que pensar aí quantas vidas se foram, quantas propriedades privadas se foram, quantas histórias se foram, né? Se eu não me engano, só em Mariana só em Brumadinho foram 272 vidas, salvo engano. Eu sempre confundo Mariana com Brumadinho, mas são dois capítulos tristes na nossa história, na história de Minas Gerais, né? E infelizmente os gestores públicos eles tomam devidas providências só depois que ocorre. E nesse sentido, Minas Gerais não tem ficado de braços cruzados e tem feito alterações profundas na forma de mineração. Não é mais a montante essas bacias. Hoje já ou é a seco ou de outra maneira. Então, hoje essas bacias, essas barragens estão sendo desmontadas, desincompatibilizadas para que não ocorram mais esses desastres ambientais que mancham a história de Minas Gerais e, por que não, do Brasil. Mas que tenhamos sucesso no uso desse valor de R$100 mil para a perfuração de poço artesiano, porque o pior já aconteceu, então agora a gente tem que fazer o melhor possível. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Joaquim de Assis dos Santos. eu só vou ser breve. Eu faço das minhas a palavra do vereador Antônio Marcos. O dinheiro que o município, todos os municípios de Minas Gerais vêm recebendo, e um acordo que foi feito entre as mineradoras por causa da tragédia, onde muitas vidas foram perdidas. E, se não me engano, foram 3 parcelas. Vereador Antônio Marcos, Vossa Excelência lembra? Parece que é R$300 mil. E essa é mais uma parcela. Só lembrando que é um pagamento em cima da risca que o governador Zema se comprometeu com os municípios e vem pagando em dia. Embora seja de uma tragédia, pode ser uma melhoria, vindo da vereadora Celene, falou dos poços artesianos, o vereador Antônio Marcos lembrou da Ponte Nova, ainda tem o polo astronômico. 3 locais que tem que ter o poço artesiano, né? E não sei como é que vai ser a destinação do dinheiro, mas só enfatizando que é o governador Zema cumprindo fielmente, 100% com os municípios, com esse dinheiro dessa tragédia, repassando para os municípios. Senhor secretário à parte, por gentileza. Vou tentar responder a sua pergunta. Não vou aqui afirmar, porque, salvo engano, porque o rateio dessa compensação ambiental financeira por esse desastre foi conforme a população de cada município. Faixa populacional. Se não me engano, Bueno Brandão enquadrou, seria até 15 mil habitantes, que é a
salvo engano, a faixa mínima na oportunidade dessa repactuação. E Bueno Brandão teve direito de receber, salvo engano, R$1.200.000 ou R$1 milhão. Foi mais ou menos nesse valor. Obrigado, senhor secretário. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 011/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 011/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 011/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 009/2023, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Requerimento número 009 de 2023. Senhor presidente, o vereador signatário desta requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado à diretora do Departamento de Educação, senhora Lanira Maria Tenório, o seguinte requerimento: solicitando informações sobre os motivos que levam os ônibus escolares a estacionarem em sentido oposto ao prédio escolar para o desembarque dos alunos. Dessa forma, expondo os alunos a risco de acidentes na travessia da rua em horário de grande circulação de veículos. Justifico tal solicitação, considerando que pais de alunos já procuraram o departamento responsável e não obtiveram resposta. E ainda gravaram em vídeo o momento do desembarque de alunos em meio ao tráfego de veículos. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 6 de março de 2023. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, o requerimento número 009/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. O requerimento número 010/2023 foi retirado a pedido do propositor, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Leitura pelo secretário da indicação número 018, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Indicação número 018/2023. Senhor presidente, o vereador signatário desta, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Silvio Antônio Félix, que estude junto ao departamento responsável a viabilidade de realizar obras para escoamento das águas de Minas em trechos da estrada do bairro Guabiroba, sentido à igreja e ao campo de bola, neste município. Justificativa: a realização das obras para escoamento das águas se faz necessário devido ao aumento do volume de chuvas, que vem causando uma maior vazão da água nas minas próximas. Essa vazão adicional está causando erosão na estrada de terra, comprometendo sua estabilidade e colocando em risco a segurança dos usuários. A execução das obras do escoamento permitirá o direcionamento da água das minas para outros locais, evitando alagamento e erosão e garantindo a preservação e segurança da estrada. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 6 de março de 2023. Joaquim Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 018/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 019/2023, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Indicação número 019/2023. Senhor presidente, o vereador signatário desta, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Silvio Antônio Félix que estude, junto ao departamento responsável, a viabilidade de se realizar obras na estrada do bairro Guabiroba, sentido a beneficiadora de batata do Macarrão, com o intuito de promover o desassoreamento do rio e a instalação de manilhas com maior vazão
na ponte. Justificativa. A realização das obras para o desassoreamento é um aumento de vazão das manilhas se faz necessária, considerando o grande volume das águas e ainda que as manilhas antigas não comportam a vazão da água, provocando alagamento, erosão e risco de acidentes aos utilitários da via. Aqueles que utilizam da via. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 6 de março de 2023. Joaquim Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 019/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção de congratulações e aplausos, número 002/2023, do vereador Antônio Marcos Martins. Moção de congratulações e aplausos, número 002/2023. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve propõe que, após tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção de congratulações e aplausos ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, TR, na pessoa do senhor João Tadeu da Costa, coordenador da 19ª Coordenadoria Regional do DER, Minas Gerais. Extensiva a toda a equipe pelos trabalhos e pronto atendimento ao serviço de reparo e manutenção da rodovia MG 295, Dr. Elcio Barbosa de Alencar, localizada no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e trecho do município de Inconfidentes, Minas Gerais. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 6 dias do mês de março de 2023. Vereador Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a moção de congratulações e aplausos, número 002/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção de pesar, número 003/2023, da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Moção de pesar número 003/2023. Excelentíssimos pares, a Câmara Municipal, seus vereadores e servidores, propõem que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Plínio José Suntop, ocorrido no dia 11 de março de 2023, no município de Pouso Alegre, Minas Gerais. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de sua companheira, Cláudia Adriana Silveira, residente no bairro Cajuru, neste município. Foi com um profundo sentimento que, no dia 11 de março do corrente ano, tivemos a infeliz notícia do falecimento do senhor Plínio, aos 68 anos de idade, deixando sua companheira Cláudia Adriana Silveira, seus filhos Keila, Marla e Plínio Filho, e seu neto Benjamin. Não há nada capaz de reparar essas perdas, mas em nome do amor de quem fica e em honra da memória dos que foram, é preciso continuar vivendo. É preciso transformar o luto em uma luta prevista pela felicidade e transformar a dor em saudade e serenidade. Sua morte enlutada, não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão na honra. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que os vereadores e servidores dessa Casa Municipal, dessa Câmara Municipal, não poderiam deixar de acionar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e clamamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e que a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, a nossa firme certeza de que Plínio José Suntop encontrou a merecida paz e a definitiva felicidade. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 13 dias do mês de março de 2023. Os vereadores Cláudia Aparecido Borba, Aristeu Brolese Filho, José Wilson Domingues, Joaquim Assis dos Santos, Antônio Marcos Martins, Leandro Ribeiro Reginato, Antônio Francisco Leodoro, Danila Mâncio Alberto Costa e vereadora Suelene Almeida.
e funcionários da casa. Em votação, em turno único, a moção de pesar número 003/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 008, 009 e 010 de 2023 e o projeto de lei complementar 007 de 2023, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 008, 009, 010 de 2023 e do projeto de lei complementar 007 de 2023. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 008/2023. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei 008/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei 008/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 008/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2023. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 007/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar 007/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 007/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei 009/2023. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei 009/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei 009/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 009/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 010/2023. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar na segunda parte da reunião, passamos à terceira parte. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. De início, há de parabenizar os organizadores do evento do rodeio em Bueno Brandão, porque há muito tempo o nosso município tem dificuldade
para este tipo de festa, de uma festa com qualidade. E desta vez ela foi exercida com êxito. Boa estrutura, bons shows e, pelo que a gente nota, não houve maiores entreveros, maiores dores de cabeça, a não ser que as autoridades militares possam falar o contrário, tudo na santa paz, graças a Deus, e isso que é o mais importante. Mas nós aqui devemos discutir o assunto. E não é de hoje que dentro de Bueno Brandão, principalmente na cidade, há críticas e mais críticas sobre a questão do volume de som quando tem a realização de eventos. O rodeio foi apenas mais um evento. Mas quantas oportunidades a população não reclamou, por exemplo, do carnaval? Quantas oportunidades o pessoal, a população não reclama ou já reclamou de eventos no Clube de Campo Montezino? Em quantas oportunidades? Inclusive, não escondo de ninguém, fiquei na direção fiscal do Clube de Campo Montezino por 9 anos. E toda vez que tinha evento, eu chegava para os responsáveis e falava, por gentileza, vamos colocar o som no ambiente. A maioria das vezes não era escutado. Carnaval, quantas oportunidades nós não recebemos reclamações? Então, o questionamento não se trata por ser o rodeio. O questionamento trata-se por ser o volume das músicas ali empregadas, independente do evento que esteja ocorrendo. Quando a gente inicia a leitura da nossa Constituição Federal, quando a gente lê a nossa lei orgânica, uma das coisas que sobressai, fala que todo cidadão tem direito ao meio ambiente equilibrado. Ah, mas isso não ocorre. Mas que culpa tem a lei disso? Que culpa tem a Constituição? Mas ocorre, está lá. Aí sim, aí a gente tem que elencar as falhas das autoridades. Porque a legislação prevê o meio ambiente equilibrado. O fato de alguns gostarem do evento não retira o direito daqueles que não gostam, e vice-versa. Aqueles que não gostam também não retiram o direito de quem gosta. A questão para os eventos, principalmente dentro da nossa área urbana, é o equilíbrio. Nós temos que encontrar um equilíbrio. O que eu falo aqui não é exagero nenhum, porque basta acessar a plataforma Google, por exemplo, e lá colocar lei do silêncio, nós vamos achar N municípios que já trabalharam sobre a questão. E aí vem os comentários, mas são só 4 dias. Mas e aqueles que estão sendo prejudicados? Será que é só 4 dias? Será que é só um dia? Será que são só 5 dias? Precisa dar emprego, mas desde onde nós termos um som equilibrado retira emprego? Eu não consigo compreender. Desde onde, por exemplo, um som equilibrado retira uma companhia, uma banda, um evento do município? Não consigo compreender esse tipo de manifestação. Respeito. Mas na essência, no mérito, eu não consigo compreender. Em momento algum, as pessoas, por exemplo, que reclamaram a mim, estavam insuportáveis ao evento. Elas estavam reclamando do volume do som. Assim como reclamam do volume do som no carnaval, assim como reclamam do volume do som em evento em instituição privada, como é o Clube de Campo Montezino, Sociedade Civil. Nós não podemos aqui mais prolongar essa discussão e deixar toda vez que há um evento, aí eu vou usar um termo bem popular, essa lenga-lenga.
Existe o meio ambiente equilibrado e para isso nós precisamos de legislação complementar para trabalhar a questão. Pois não dá, infelizmente, da minha parte eu tento na educação, no diálogo, no bom senso, mas infelizmente os organizadores não olham por esse lado. Nós não podemos aqui deixar prejudicar nem quem promove o evento, e nem quem também desfruta do evento, e nem quem também não quer desfrutar do evento. Nós temos que achar o meio de campo. Nós temos que achar o equilíbrio. Há relatos, por exemplo, que na área rural, em torno de 5, 6, 7 quilômetros, estavam escutando o som. E há relatos de quem estava, por exemplo, no Parque Renascença, na rua Benjamin Rossi, não escutava o som. Por causa, talvez seja do relevo. Na Avenida Bom Jesus, Rua da Saudade, Praça Virgílio, tremia até as janelas. Tremiam as janelas. Então, nós temos que também, são nuances que o município tem, que nós temos que levar em consideração. Mas não dá para fecharmos os olhos mais à situação. Não é assim que funciona. Então, nós temos que pensar em conjunto sobre essa questão. E lá, eu questionei, e aqui estão as autoridades militares para confirmar, hoje o Código de Trânsito Brasileiro menciona que, se há um veículo com som ligado, cuja propulsão excede a área interna, ele está sujeito a retenção e multa. Ora, o veículo é um bem particular, único, de propulsão infinitamente menor que uma conjunção, que uma junção de equipamentos eletrônicos, cuja propulsão é muito maior, é muito mais pesada, um alcance muito maior. Se há regra para veículo particular, patrimônio particular, com propulsão menor, o porquê de não há de legislar sobre uma questão desse gabarito? Para encerrar, vou repetir, não se trata de inibir eventos, não se trata de proibir eventos, não se trata de fechar portas de emprego. Não se trata de inibir as bandas de vir aqui em Bueno Brandão. Os artistas de virem aqui, ou os próprios artistas de Bueno Brandão exercerem os seus talentos. Mas se trata de termos o equilíbrio, o atendimento a todos. Não existe lei bem feita sem equilíbrio. Não existe lei bem feita sem bom senso. Nós aqui 9, sejamos 11, 15, independente do número, jamais vamos votar legislações que fogem amplamente do bom senso, como foi afirmado, por exemplo, em rede social. O bom senso e a legislação, a boa legislação, andam juntos. Então nós precisamos pensar nesse sentido. Senão, daqui a pouco tem novo evento e aí vai continuar a mesma situação. E aí esse evento não demora muito a ocorrer, que é um evento maior que já ocorre em abril. Obrigado a todos, excelente semana. Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer aqui a presença do comandante Ronaldo Queiroz, da soldado Michele, né, e aproveitando a presença deles, já convido a todos os vereadores aqui a participar no dia 4 do próximo mês, às 19 horas, aqui no plenário dessa Câmara, para a formação do Conselho de Segurança Pública do nosso município. A reativação. Então, gostaria de convidar a todos e ao público interessado que participe. Quanto maior a participação, com mais gente enganjado na causa, melhor êxito a gente vai ter. Obrigado a todos. Agradeço, então, a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.